Ok? Olá, nós estamos diretamente do consultório do Dr. Pascoal Crispim, que é médico, oftalmologista, homeopata, acupunturista, cirurgião, especialista em glaucoma. E esse homem me trata há 30... Nós estamos falando diretamente para o canal do YouTube Direitos à Inclusão. Antes de mais nada, queria agradecer a todos do canal Direitos à Inclusão do YouTube, correto? Pedimos que dê um like. Que dê um like pra gente, por favor. E estamos falando com o Dr. Pascoal Crispim e eu queria fazer uma seguinte pergunta ao Dr. Pascoal Crispim. Eu me trato há 33 anos segurando a minha visão com o Dr. Pascoal na oftalmologia. E eu tenho uma curiosidade como a população tem. E o Rogério, na qual o Rogério tratou, meu irmão Rogério, ele tratou a visão com acupuntura durante um ano. E depois eu passei a tratar. Eu não sabia que médico eu procurar, perdendo a visão caindo, não sabia o que fazer. E graças a Deus eu seguro a visão há 33 anos. Esse ano está completando em junho. 33 anos que eu seguro essa visão com a acupuntura. Aliás, Daniel, quando eu encontrei o Dr. Pascoal Crispim, foi através de você, que em Fátima, acho que foi o Jorge, e me indicou para mim me tratar. Depois você veio perder a visão e você começou a fazer tratamento. Eu, pela incompetência, abandonei. Paciente dele, Jorge Fragoso. Alô, Jorge Fragoso. Alô, Cabo Frio. Aquele abraço. Doutor Pascoal Crispim, dá licença. O que é acupuntura? Que a população tem dificuldade de absorver esse conhecimento. O que é acupuntura, por favor, querido? Oi. Bom dia a todos. E gostaria de elucidar um capítulo fundamental da terapêutica médica, o conhecimento da acupuntura. A acupuntura tem origem muito antiga, tem mais de 5.000 anos, e nós temos livros guardados até hoje na China, na Coreia, no Japão, e livros de 2.500 anos não são mais novidades para ninguém. Uma medicina que foi mantida e manteve uma população insuspeita, né? A maior concentração de povo do mundo, que é a China, ela manteve a qualidade de saúde desse povo a um custo baixo, porque o uso de estímulos em pontos da pele, essencialmente era o que era no início, e que só custava o conhecimento do médico e o uso de agulhas que poderiam ser esterilizadas, etc. Hoje em dia a gente tem agulhas descartáveis que na antiguidade não eram disponíveis. A acupuntura é uma medicina, como eu disse, uma parte terapêutica da medicina, e ela se baseia numa energia que corre em volta do corpo humano e do corpo dos animais, das plantas, que em outras escolas de conhecimento humano são chamadas de aura, prana, energia ki, energia orgânica, perispírito, em suma. É uma energia que existe enquanto nós somos vivos, ela acompanha o nosso corpo. E essa energia é uma energia que regula a parte material, isto é, a parte química do nosso organismo. E se eu aprendo a lidar com o movimento dessa energia, que se faz através de canais sobre a pele e canais dentro do corpo humano, que comunicam os pontos da pele com os pontos dentro dos órgãos, eu consigo estimular o funcionamento de um órgão, desestimular o funcionamento de outro. Se uma pessoa tem excesso de um órgão e eu consigo acalmar aquele órgão, eu previno que aquilo venha a gerar uma doença. E se já gerou, eu posso curar, fazendo com que aquele órgão volte a funcionar no nível ideal. E naqueles órgãos que estão insuficientes, eu faço a mesma coisa para equilibrar, porque saúde é equilíbrio.
equilíbrio entre todos os elementos, entre o yin e o yang, entre a mente e o corpo, e isso é um denominador comum em todas as medicinas. Apenas a forma de conseguir esse equilíbrio é que varia de acordo com as medicinas das diversas civilizações que a gente conhece. Você vai. Doutor Pascoal Crispim, eu tenho dúvida para trazer para o senhor do povo leigo, que como paciente seu eu fui e eu abandonei pela minha impersistência, eu não quis, eu tive ficando quase bom, mas eu naquela época era muito cético, era um rapaz que era pagode, preferi mais a farra, quer dizer, a bebida e o cigarro, que atrapalha muito, né? E eu abandonei. Eu estou assim, não é porque não foi curado, a chance tinha muita, mas eu, pela ignorância de farra, perdi essa chance. Mas eu acho que recupera, como o senhor está falando, em qualquer ser humano. A pessoa ignorante pensa que ignorante é a pessoa que não tem conhecimento, né? Não ignorando como pejorativo. Então a pessoa ignorante pensa que a acupuntura é uma agulha que enfia no corpo uma injeção. E eu pergunto ao senhor, como é que é aplicada a agulha e como ela funciona no corpo humano no tratamento? Porque as pessoas pensam que, eu vou fazer esse tratamento, ele é espiritual. Não é espiritual, como o senhor falou, é trabalhar no corpo. Não tem nada a ver com religiosidade, a acupuntura. Eu vejo que é uma grande medicina milenar que o homem tem. O que o senhor tem a explicar para o povo leigo, como nós somos, né? Ignorante, né? Como nós somos ignorantes, da medicina? Rogério, eu gostaria até de citar alguma coisa, já que você tocou no assunto. Sim. Na China, nós temos um sistema de conhecimento que não divide de forma absolutamente estanque ciência, filosofia, religião. O conhecimento na China é um conhecimento em bloco. A nossa divisão ocidental, aristotélica, de criar setores de conhecimento e superespecialização, cria junto disso determinados preconceitos que dificultam a troca de conhecimento, porque frequentemente as pessoas passam a criar barreiras para coisas que eles consideram até aqui sim, daqui para frente não, e etc. Eu, quando dava aula na Sociedade Brasileira de Oftalmologia, para os médicos que estavam se especializando, eu costumava dizer, a faculdade nos ensinou daqui até aqui, mas acima disto e abaixo disto, ainda tem muitos outros níveis de medicina e de conhecimento que podem ser usados em prol da melhora do ser humano. E isso é um conhecimento que você ganha à medida que você abre os olhos estudando além do currículo da faculdade. O currículo da faculdade nos ensina a medicina química, basicamente, a cirúrgica e a psicoterapia ou a psicanálise, as medicinas da área psi. Então, nós ficamos restritos à cirurgia, quimioterapias de vários níveis e psicoterapias. No entanto, na própria faculdade existem médicos que se formam com preconceito contra aromaterapia, que funciona, musicoterapia, que funciona, dramaterapia, terapia pelo teatro. Os psicanalistas hoje em dia admitem absolutamente que é uma coisa que funciona, porque é um estímulo às trocas e à abertura das catéqueses dos emocionais, etc. E nós temos, além disso, a medicina ayurvédica, a medicina do taoísmo, que é a acupuntura. Nós temos a
fisiomedicina que lida com energias tipo infravermelho, ultravioleta, etc., que todo mundo admite que é uma parte da fisioterapia, mas que não é ensinado na faculdade como uma cadeira de uma medicina para uma especialização. Apenas aqueles que se voltam para a fisiatria é que vão estudar essa parte, etc. Mas, além disso, nós temos outras menos comuns, menos conhecidas, e nós aprendemos hoje diversas coisas sobre medicina que não eram aventadas e hoje em dia ganham nomes ocidentais, nomes diferentes, nome em inglês, organização e métodos adaptados, e muitas vezes você encontra as bases desses conhecimentos nos livros de medicina de 3.000 anos atrás ou mais, que mostram princípios do equilíbrio entre o homem e a natureza, entre as partes do nosso corpo entre si, entre o homem e o seu semelhante, etc. Hoje em dia, Jorei é uma terapia levada à prática de uma forma religiosa. Mas, se você estudar kirliangrafia, você põe no filme fotográfico o dedo do paciente esvaziado de energia e o dedo do terapeuta, e você vê que entre os dois corre uma corrente intensa de energia, se esse terapeuta é capaz de dispensar essa energia para o paciente, e não tem nada de religioso nisso. Não tem. É uma coisa que funciona? Claro que funciona. É uma das formas de você equilibrar a energia do outro, é você doar essa energia. Todos nós temos. Sim. E uma das formas desse equilíbrio, nós vemos todos os dias e não acordamos para o fato. Exato. É a relação da mãe com o filho. A mãe com o filho faz isso todo dia, toda hora, desde a concepção, onde ela tem o filho dentro do corpo dela, protegido pelo corpo dela, que fisicamente protege, eletricamente protege e protege em relação a radiações. É uma verdadeira cápsula de Faraday que a mãe mantém ali até que o filho nasce, e ela passa a proteger com essa energia que ela cobre o filho. Essa energia, ela chega ao nível mais alto, ponto mais alto, quando a mãe dispensa a energia mais sutil que o homem tem para dar, que é o amor, que é a energia mais alta e mais potente que o ser humano é capaz de gerar. Essa energia é curativa, tanto é que muitas crianças melhoram enormemente junto das mães. E nas enfermarias de hospitais onde as mães eram proibidas de ficar, a estatística de cura era menor. Quando permitiram as mães ficarem junto dos seus filhos, a estatística de cura aumentou e o tempo de internação diminuiu. Hoje não há mais dúvida de que a energia de um ser humano pode equilibrar o outro ser humano, mas é uma questão sempre a se estudar, como qualquer medicina. E na acupuntura, nós temos também esse tipo de transmissão. Só que, muito mais do que isso, o acupunturista se dedica a estudar a malha de energia circulante que existe na superfície do corpo das pessoas, consequentemente dos pacientes, e em cima desta malha, estudando quais são os meridianos que estão com menos energia, os que estão com mais energia, ele vai estimular determinados pontos que
que esses meridianos têm. Os meridianos são linhas que correm pela superfície do corpo, da ponta dos dedos até o tronco, quando meridiano Yang, que vem do alto, e os meridianos que vêm de baixo. Eles vêm dos dedos do pé e vão até a proximidade da cabeça, onde nós só temos meridianos Yang, que carregam a energia desses elementos que são Yang e Yin. E na cabeça, que é o ponto mais Yang do corpo humano, nós temos um conjunto enorme de pontos e de meridianos que servem para regular uma intensidade de desequilíbrios muito grande que o ser humano pode ter. Para dar um exemplo, só na orelha o número de pontos passa de 700, porque existem representações de cada pedaço do corpo humano na orelha humana. E eu posso interferir tanto na área cerebral, quanto no joelho, na coluna, no fígado, no pâncreas, no coração, no rim, etc., em pontos da orelha. Isso é para dar um exemplo da representatividade que os pontos da superfície do corpo têm no resto do corpo. Existe uma academia na Alemanha só de auriculo-medicina, que é a acupuntura auricular, e com uma intensidade de sucesso espetacular, em casos de reumatismo, em casos de cirurgia, em casos de traumatismo, em casos de doenças neurológicas, em casos de dor crônica, só com agulhas e frequentemente estímulos elétricos, microelétricos, consegue-se grandes resultados estudando basicamente a orelha. E estudando o corpo inteiro, então não tem fim. O número de pontos é muito grande e o número de coisas que podem ser atingidas pela acupuntura é maior ainda. Porém, existem níveis em que a acupuntura tem um efeito mais limitado. Quando é para tratar um desequilíbrio, onde a doença ainda não apareceu, mas a pessoa já tem alguns sintomas, a acupuntura age de uma forma espetacular. Quando já aparece a doença e o desvio funcional já aparece no corpo, a doença já invadiu um pouco mais, o efeito da acupuntura ainda é muito bom, porém mais lento. Tem que ter mais paciência até que você consiga chegar ao equilíbrio. Quando você já tem uma doença lesional, em que você já mudou a anatomia, aí o efeito da acupuntura se torna mais limitado na cura radical. Ela ainda é usada como coadjuvante para ajudar em todos os aspectos, no metabolismo, na imunologia, etc. Mas, por exemplo, é bobagem dizer que a acupuntura dispensaria uma cirurgia no caso de um tumor que está ocluindo o intestino, por exemplo. Obviamente, a acupuntura não vai ter poder para fazer isso, porque a doença já está num nível tão arraigado que a acupuntura pode melhorar as condições para que a cirurgia, que é obviamente necessária, dê o mais certo possível. Então ela passa a ser coadjuvante e a cirurgia é indispensável. E, obviamente, se nós raciocinarmos uma medicina que basicamente é, entre aspas, vamos chamar assim para simplificar,
elétrica, que seria a acupuntura, ela é de preferência a escolhida enquanto o distúrbio é só elétrico. Com 2 pontos, às vezes você consegue tirar um paciente de uma crise convulsiva, que nada mais é do que uma descarga elétrica desorganizada da córtex cerebral. Porque ela é uma medicina elétrica e, para isso, ela é extremamente eficaz. No entanto, se a pessoa perdeu um braço no acidente, obviamente a acupuntura vai ajudar para diminuir a dor que a pessoa possa ter, o sangramento, ajudar a cicatrização, mas não tem poder de regenerar nem o nervo, nem a artéria, nem o braço, obviamente. Então, o fato da acupuntura ter limitações não tira em nada o valor dela, mas também não deve ser usada para dizer que não, vamos evitar o tratamento do câncer porque vai cuidar da acupuntura. Não, a acupuntura tem que ser aplicada exatamente onde ela é indicada, nem para mais, nem para menos. E assim todas as medicinas. E a agulha enfiada? Você não vai tratar um traumatismo, um esmagamento de osso com psicoterapia e nem vai tratar uma neurose fóbica com cirurgia. Não vai adiantar. Então é assim que nós temos que encarar a medicina. Existem indicações para todas as medicinas e existem indicações erradas para todas as medicinas. Então, o conhecimento é isso. Em relação à aplicação das agulhas, elas são aplicadas, em geral, muito superficiais. E elas não são como agulha de injeção, que são grossas e têm uma luz no meio, ela é oca no meio. A agulha da acupuntura é muito mais fina, a ponta bem aguda, e a dor, em geral, não é muito maior do que a mordida de um mosquito. É verdade. E existem alguns pontos onde, ao ser funcionado, pode dar uma dor maior, porque existe um desequilíbrio de energia ali, e ao funcionar, esse reequilíbrio gera corrente elétrica que estimula o nervo e pode gerar dor. Mas isso são pontos exceção. Pode acontecer e rapidamente vai se aproximar o equilíbrio e a dor some e acabou. Vai aliviar uma dor que vinha há bastante tempo. Então não há que ter medo de agulha. Em crianças pequenininhas, nós não enfiamos as agulhas. Nós temos agulhas especiais com mola, em que a gente só dá um toquezinho, porque a pele da criança é muito mais sensível que a do adulto. Então basta isso para a gente conseguir equilibrar a energia desses meridianos para tratar uma criança pequena. Muito antiga. No Egito, por exemplo, e antes disso, você tinha na Mesopotâmia, no Egito, o hábito de, para estimular a visão, você usar um metal que normalmente estimula, que é o ouro, exatamente no ponto do centro do lobo da orelha, que estimularia a visão. Então, dentro da medicina egípcia e dessas medicinas mais antigas, isso era um estímulo para o guerreiro, para o caçador, para ele enxergar mais longe. E como a nobreza recebia esse tipo de tratamento, uma agulha da nobreza sempre teria um enfeite, alguma coisa de acordo com a realeza de quem está recebendo. E o povo leigo via aquilo como um ornato, como adornado. Um adorno. Então, o que passou para as outras gerações com o correr do tempo foi se distanciando da medicina e foi se aproximando
da pura cosmética, aquilo só para embelezar. Então o brinco passou a ser um ornato e não mais um estímulo terapêutico. Encher a orelha de brinco não é perigoso? Se Pode você pegar uma furar em lugares errados, pode gerar alguns desequilíbrios, até algumas dores, etc. Se você furar no lugar certo, a probabilidade é bem pequena. É, porque o modo agora fura tudo. Botar Às aquele- vezes até aquele você negócio bota alargador. metal errado e dá reação, inflama, dói, gera Agora. outras coisas. Esse alargador que bota a orelha sem estiça não é perigoso? O alargador, eu ainda não vi nenhum caso de complicação do alargador, mas pode gerar algum tipo de espasmo, algum tipo de desequilíbrio que as pessoas não relacionam uma coisa com a outra e, portanto, não entra numa estatística. Eu não tenho uma estatística para te apresentar disso, mas possivelmente pode, porque tudo que pode equilibrar e ser tratado para o bem, mal feito, pode ser para o mal também, para desorganizar. Dr. Pascoal Crispim, eu queria saber, como muito brasileiro quer saber, onde a acupuntura atua? Bom, nós temos, como eu falei, uma gama imensa de doenças onde ela atua. As doenças neurológicas são típicas. Doenças imunológicas, a gente pode estimular o sistema imunológico, o baço, o fígado, onde tem o sistema retículo endotelial. Tudo isso tem uma enorme interferência na defesa imunológica da pessoa. E também ajudando a equilibrar o emocional, que frequentemente é o desequilibrador do sistema imunológico da pessoa. Então, a acupuntura, eu uso especificamente para oftalmologia, uso muito para glaucoma, para uveíte, para alergias, ceratites, doenças nevrálgicas que interferem com o olho. Às vezes a dor é no olho, o paciente vem a mim, mas a origem da dor é na articulação temporomandibular, na mandíbula superior, no maxilar superior, ou em ouvido, e como tudo aí é inervado pelo trigêmeo, nós temos uma interferência de um ramo no outro. O resultado é que podemos ter dores ou alterações no olho causadas por problemas que não são do olho. E isso a acupuntura é extremamente bem indicada. AIDS, por exemplo, uma doença de imunodeficiência adquirida e veiculada por um vírus. O vírus que ataca o sistema imunológico e vai inabilitando o sistema imunológico, mudando a relação dos linfócitos e baixando, consequentemente, toda a defesa do paciente, até o ponto que as próprias bactérias intestinais saem do intestino e atacam o corpo todo. Esse nível é um nível gravíssimo, mas eu já tratei em níveis mais fáceis, menos intensos, e já cheguei a ver hemogramas mudando, retornando a proporção de OKT4 a OKT8 sem o tratamento químico. Paciente que tinha dificuldades e que não estava fazendo, mas conseguimos resolver essa parte, desaparecimento de sarcoma de Kaposi, que já tinha sido submetido a raio-x sem sucesso, e eles foram desaparecendo progressivamente. Então, nós temos uma aplicação bastante variada de acupuntura, doenças internas, doenças de pulmão, coração, de fígado, rim, intestino,
musculares, doenças cutâneas, diversas doenças podem ser beneficiadas, mas sempre lembrando que será mais eficaz quanto menos entranhada essa doença for. Mas, mesmo para cânceres terminais, nós não vamos usar a acupuntura como curativa, mas vamos dar um bom alívio da dor, mesmo em pacientes que já não estão mais respondendo à morfina. Com a acupuntura, eles têm alívio e, obviamente, tem que ser feita bastante repetida, mas ajuda bastante. Então, a pessoa com AIDS pode fazer acupuntura? Eu, particularmente, nem é minha especialidade, mas na época em que a AIDS estava alastrando e ainda não tinha uma resposta, porque o tratamento não estava bem estabelecido ainda, eu tratei mais de uma dúzia de aidéticos e os resultados me animaram muito. Sim. Mas, muito mais do que eu, os clínicos da acupuntura que eu conheço trataram e chegaram a negativar a carga viral. Isso. Então é uma coisa que de maneira nenhuma pode ser esquecida como coadjuvante, como tratamento, ajuda muito e não impede que seja feito junto com o tratamento das outras substâncias da quimioterapia. Olha, eu só estou dando um exemplo para vocês aqui. Isso aqui é agulha de acupuntura, é de 3 centímetros, é a que eu mais uso, é a que eu mais gosto de usar. É só para exemplificar a matéria. Foi excelente a elucidação do Dr. Pascoal Crispim. Só queria agradecer ao Dr. Pascoal, agradecer ao Rogério, meu irmão, que com certeza está voltando para o mundo. Ele está andando nas cavernas. Está voltando. É porque obrigado. Josué, muito obrigado mesmo, de coração. agradeço. Só tenho a agradecer. Obrigado, Direito à Inclusão. Doutor Pascoal, muito obrigado por tudo mesmo. Excelente matéria. Estou mandando também, trazendo um abraço que está no grupo lá, é o Ivamar e a Sueli, que foi tratado com o senhor, foi paciente do senhor. E o caso Alberto é a Terezinha, que deve ter o AVC, mas está contente vendo essa gravação, o Carlinhos. É a Terezinha, né? O Carlinhos é aquele que tem 2 metros e a Terezinha é aquela que tem 1,5 metro. É bem baixinha, né? É um contravenente, estão sempre no grupo fazendo sua emocionada com o senhor do grupo. Sim. E aí trazendo esse abraço, mostrando que, como uma parte religiosa, que sou pastor, não tem nada a ver, gente, vocês confundirem a medicina milenar com religião. Isso casa, conforme o Dr. Pascoal falou, ela trata, como a Bíblia fala, do alto da cabeça para os pés. Foi o que ele falou. E vocês vejam que isso é uma medicina dada por Deus, sabedoria de Deus que dá para os médicos. E ele é mais um auxiliar que possa tratar da sua medicina. Não se preocupe com a fala que é, eu sou da religião, não posso. Não tem nada a ver religião com acupuntura e medicina. Tá bom? Um abraço. Eu queria mais uma vez agradecer esse espaço que me é dado para elucidar algumas dúvidas e tal, e que as pessoas trouxessem essas dúvidas na área da medicina para o Daniel, que é o comunicador, e que vai filtrar para a gente fazer novos programas, elucidando, orientando, para ir dissipando uma quantidade imensa de preconceitos e de desorientações que existem, que só dificultam a busca de tratamento para uma população que já tem enorme dificuldade de encontrar serviços médicos capacitados para se tratar. Eu agradeço mais uma vez e torço para que vocês continuem fazendo esse trabalho de divulgação e elucidação. Obrigado. E pessoal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Direitos à Inclusão. Muito obrigado, gente.